Jornal Nova Brasil Brasília. Empreende Brasília. Um oferecimento Heavy, gestão de pessoas, por mais carreiras e negócios bem-sucedidos. Caroline Borges, diretora executiva da Heavy Gestão de Pessoas, já está aqui conosco hoje para falar sobre tomada de decisão. Carol, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane. Esse tema é o tema de hoje, é um tema aí que acompanha a vida de todo mundo, né? Um bom tema. A gente tem aí decisões corriqueiras, desde o que eu vou pedir no iFood hoje à noite, e tenho decisões sérias de trabalho, decisões de vida importantes. Então, o processo de tomada de decisão acompanha a nossa vida desde que a gente começa a tomar consciência, né? De forma mais concreta sobre as coisas. E, de fato, não é um processo fácil. A gente sabe que é um processo que envolve muitos desafios. E por que, Carol, que é tão difícil tomar decisões? A gente tem gente que na vida pessoal, na vida profissional, se vê sempre angustiado, nervoso, ansioso, quando está ali diante de uma escolha para ser feita, de uma decisão, como você disse, da menor, né? Escolher o que pedir para jantar hoje, até a contratação de alguém, quando a gente pensa numa empresa. Por que é tão difícil, especialmente para algumas mais do que outras pessoas, essa tomada de decisão? Você tem razão, Ariane. Para algumas pessoas parece ou é mais difícil de fato internamente do que é para as outras, mas decidir costuma ser difícil porque envolve incerteza, envolve consequências, envolve emoções intensas, né, em muitas situações. Então, quando você tem que tomar uma decisão, a gente enfrenta também algumas pressões internas. Pode ser que estejam envolvidas pressões externas também, principalmente para posições de liderança, como você está pontuando, ou às vezes dentro da família, por exemplo, e isso torna o processo desgastante. Mas algumas razões deixam, né, esse processo um pouco mais desafiador. Então, o medo de errar. A gente tem hoje um excesso de informação durante esse processo, a gente tem acesso a muitas informações e isso torna o processo ainda mais desafiador. Existem vieses cognitivos, a gente quer usar ou pondera muito intuições, sentimentos, essas emoções, tem uma influência do ambiente, tem esse dilema entre a racionalidade e a velocidade, algumas pessoas que precisam de mais tempo para tomar decisão. Então, se você pensar aí agora, eu falo que dentro de casa eu tenho situações como essa, né? Eu tenho pessoas na minha família que tomam decisão muito rápido, e pessoas que precisam de mais tempo para ponderar e se sentir mais seguro para tomar decisão. Isso acontece também no ambiente de trabalho. E existe um conceito chamado trade-off, né, que é muito aplicado à tomada de decisão, porque toda escolha envolve uma renúncia. Quando eu escolho por algo, eu estou deixando outra coisa na mesa. E o trade-off é um termo que significa troca, né, compromisso. É quando a gente precisa pesar vantagens e desvantagens de cada opção para tomar decisão. Então, um exemplo, uma empresa ela quer cortar custo e ela não quer perder qualidade no produto. Então, a empresa ela pode cortar, por exemplo, uma matéria-prima de alta qualidade, vai gerar economia, mas pode afetar a satisfação do cliente. Ou ela pode manter a qualidade, manter os clientes felizes, mas os custos continuam altos. Isso é um exemplo claro de um trade-off. Então, nenhuma escolha é perfeita, né? Todas as escolhas têm prós e contras, mas o desafio é identificar que sacrifício vale a pena de acordo com os objetivos que se tem. Muito fácil, só que não, viu, Ari? Só que não. A reflexão é maravilhosa, mas difícil a beça mesmo. E, Carol, quando a gente pensa em decidir bem, isso demanda um processo com etapas para que se chegue a uma boa tomada de decisão. E já te emendo, se demanda um processo, demanda de fato tempo, o que talvez indique que quem decide mais rápido, sem passar por esse processo, tem mais chances de tomar uma decisão errada? Eu vou começar pelo final da sua pergunta, porque é bastante interessante. Quanto mais sênior o profissional e vamos falar de âmbito profissional, ele já tem uma carga de bagagem, de realmente artefatos que ele consegue utilizar numa tomada de decisão mais rápida. Então, é por isso que muitas vezes um sênior, ele costuma tomar decisões, ele erra, mas ele costuma tomar mais decisões acertadas e talvez mais rápido do que quem está começando carreira. Por quê? Porque ele já viveu muita coisa e aquilo ali está na caixinha de ferramenta, de bagagem, que ele pode acessar rapidamente para tomar decisão. Ainda que as situações sejam sempre únicas e novas, Carol. Ainda, por quê? Porque muitas vezes a situação é única, mas ela é composta por
cenários, né? Tem um plano de fundo ali que ele já passou, ele já viveu em algum momento, faz conexões mais rápidas, as sinapses, inclusive, para a tomada de decisão são mais rápidas. Então, a questão do tempo tem a ver com senioridade, mas tem a ver com perfil também, tá, Ariane? Então, são pessoas que eu pondero mais, pessoas mais introvertidas, elas precisam mais, e não é tímido que eu tô falando, são pessoas que elas carregam energia, né? Elas se recarregam no seu próprio espaço, no seu próprio tempo, elas precisam de mais tempo para tomar decisão. Às vezes, o extrovertido, que está se conectando o tempo inteiro, que se sente muito recarregado, tendo contato com o mundo, toma decisões mais rápidas, não necessariamente as mais acertadas, mas tem essa impulsividade de ser mais rápido. Então, isso tem que ser ponderado. Um ponto de equilíbrio é quando a pessoa ela consegue atingir um equilíbrio entre essa racionalidade né, e a velocidade na tomada de decisão. E sim, um processo de tomada de decisão bem construído, ele envolve identificar o problema, e acredite, muitas pessoas dentro das empresas, elas têm dificuldade de identificar qual é o problema. A gente está falando do quê? Isso é uma causa ou realmente isso daqui é simplesmente uma consequência? Eu preciso identificar o problema, existe método para isso, estudos em torno disso. Eu preciso coletar informação, o máximo que eu puder, e por isso eu preciso de tempo. Que dados, que perspectivas, eu preciso escutar outras pessoas, então escutar, trazer pessoas que você consiga captar mais informações, novas visões, isso ajuda muito a gente formar a visão sobre o que está acontecendo. Gerar alternativa, o que pode ser feito em torno disso? Quais são as alternativas? E aí eu vou pegar essas alternativas e vou avaliar prós e contras de cada uma dessas opções. Quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, se eu tomar essa decisão, se eu for por esse caminho. E aí chega o momento de tomar a decisão. E eu já acompanhei muitas lideranças, muitos profissionais com dificuldade nesse momento, de realmente decidir aqui. E aí eu tenho que implementar. Às vezes as pessoas também decidem e não seguem para a execução. E depois eu vou monitorar e ajustar essa tomada de decisão no decorrer do tempo. Esse é um processo que faz sentido quando eu falo de tomar decisão. Muito Você bom. que chega agora à nossa programação, essa é a Carol Borges, da Heavy Gestão de Pessoas, todas as quintas-feiras aqui com Empreende Brasília. A Carol disse que todo mundo tem que tomar decisão ao longo da vida, da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme, é isso, né, É Carol? verdade, A roupa que a gente vai usar, o caminho que a gente vai, enfim, como é que a gente vai chegar no trabalho, tudo isso são decisões. Agora, para o líder de uma empresa, para o gestor, Carol, isso digamos assim, tem aí um juízo de valor, uma hierarquia, é uma decisão mais difícil de ser tomada, porque às vezes a decisão do líder vai impactar não somente na vida dele, mas na vida de outras pessoas e na vida de uma empresa, né? É isso. O peso da decisão da liderança envolve outras pessoas. Então, é claro, né? Isso acaba causando um impacto maior, e a pressão que um líder sente nessa cadeira de tomador de decisão, ela é forte. Por quê? Eu estou falando de exemplos como selecionar gente. Eu tenho candidatos e eu preciso selecionar, tomar uma decisão sobre para onde eu sigo, e quando os candidatos são muito bons, isso se torna mais difícil. Eu tenho decisões a respeito de desligamento de pessoas, que são decisões também bastante pesadas. Desligo, ainda vale a pena, ainda há caminho para um desenvolvimento. Eu vou promover alguém. É o momento de eu tomar uma decisão de uma promoção, colocar uma responsabilidade diferente, maior, no rol de responsabilidades desse profissional. É uma mudança de rumo, de estratégia do negócio, descontinuar um produto ou serviço, ou lançar um produto ou serviço, manter ou demitir um cliente, às vezes um cliente difícil, um cliente que está dando problema. São decisões que envolvem o resultado do negócio, que envolvem o clima da empresa, envolve a vida de outras pessoas. Então, decisões, elas pesam sim para cargos de liderança. E aí eu quero aproveitar para fechar aqui o nosso papo de hoje, pontuando que, vendo esse papel da liderança, que também é tomar decisão, é diagnosticar para tomar essas decisões em prol do resultado, nós estamos começando na Heavy a nossa jornada de liderança, o nosso programa de desenvolvimento de líderes aberto, voltado para pequenas e médias empresas, na segunda-feira. E a gente ainda tem algumas vagas. Boa. Então, Opa! se o ouvinte da Nova Brasil hoje ocupa um cargo de liderança de nível tático e tem interesse em se desenvolver, a gente está com vagas abertas, é só entrar em contato com a gente ou pelo nosso Instagram, né, pelo nosso direct, pelo @Heavy Gestão de Pessoas, ou pelo e-mail contato@heavyrh.com.br.
Muito bom. Essa foi Caroline Borges, diretora executiva da Hev Gestão de Pessoas, sempre com a gente aqui às quintas-feiras no Empreende Brasília. Carol, obrigada por hoje. Até a semana que vem. Até a próxima semana. Jornal Nova Brasil Brasília. Empreende Brasília. Um oferecimento Hev, Gestão de Pessoas, por mais carreiras e negócios bem-sucedidos.